tecidos, como em cartazes, como em murais, alguns projetos gráficos de logotipos de empresas, né, que infelizmente a gente não tem muitas notícias, tem um ou outro que a gente conseguiu recuperar e que vão sair no 5º volume. Já aproveito que faço uma propaganda do 5º volume desses livros sobre arte concreta em São Paulo, né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante é o ineditismo desse conjunto. Quer dizer, é a primeira vez que o Maluf tem uma exposição desse porte. Ele só uma vez antes teve uma individual, que foi em 1968, onde ele apresentou pinturas sobre tecidos, um pouco se não tiver nada. E é a primeira vez que a gente vem a público esse conjunto. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para se avaliar essa produção, que até hoje não teve um espaço mesmo para ser mostrado. Bom, eu acho que esses são os 3 pontos que eu considero fundamentais, enfim, de deixar claro aqui. E talvez eu me detivesse assim, mais uns 5 minutinhos, só para discutir a questão do design para o Antônio Maluf. Eu não sei se eu vou atropelar a fala dele, eu espero que não, mas eu acho interessante porque ele é, sobretudo, um pintor de arte concreta, tá? Ele é um concretista mesmo. E ele é conhecido como designer. E eu, à medida que fui me entrosando com o trabalho dele, fui percebendo que, na verdade, a história da arte chama ele de designer. Mas eu não consigo concordar, eu tenho que polemizar nesse sentido, porque a produção dele é toda de artes plásticas. Ele é um pintor. E de fato, ele interviu em diversos meios, ele usou diversos suportes, mas não no sentido que a gente entende o design hoje. E talvez mesmo nos anos 50, eu acho que talvez incipientemente, quer dizer, num primeiro momento o design pudesse ter essa diversidade aleatória, assim, mas hoje em dia a gente não pode pensar no design sem pensar num produto. Quer dizer, o design está sempre voltado para uma linguagem específica, para um resultado específico. E no caso do Maluf, eu penso que o específico para ele é a produção dele como artista concreto, a produção plástica, né, nas artes plásticas. E o que ele desenvolveu como designer, seja na tecelagem, seja nos murais, seja até lombadas de livros que ele fez usando uma mesma linguagem, que a gente pode reconhecer como sendo uma linguagem concreta, para mim são analogias que ele fez do trabalho como artista plástico. Quer dizer, ele transportou a produção como artista concreto para outros meios. E ele não desenvolveu produtos de design, né? Assim, eu vou exemplificar. O cartaz da Primeira Bienal de São Paulo não foi um trabalho desenvolvido para o cartaz da Primeira Bienal de São Paulo. Ele tinha uma pintura que ele fez antes do concurso de cartaz ser aberto e que ele aplicou na linguagem do cartaz e venceu o concurso. Mas a pintura primeira dele era uma pintura, ponto final, não era com nenhuma intenção, né, como o design depois exige, né? Exige mesmo que se tenha uma outra intenção, dependendo do design do quê, né? Também design é uma coisa tão ampla, design gráfico é diferente de design de luminárias, design de espremedor de suco, de laranja, enfim. Design é uma coisa muito ampla, né? E eu acho que os meios onde o Maluf atuou, que a gente pode chamar de artes aplicadas, né, e que teriam como resultado um produto de design, não era um produto desenvolvido no sentido que a gente entende hoje. Era mais uma aplicação analógica da pintura dele. Depois, se vocês não concordarem, por favor, se manifestem. Bom, então eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra
para o aluno fazer o depoimento dele. Então, depoimento. O conceito que eu tenho de arte concreta é um conceito que me foi transmitido no curso de desenho industrial do Instituto de Arte Contemporânea do MASP, né, do Museu de Arte de São Paulo. Houve uma influência forte. O curso de desenho industrial do MASP era constituído de 5 matérias. Tinha história da arte, tinha elementos de linguagem e composição, tinha elementos de arquitetura, tinha materiais e tinha desenho à mão livre. Eram esses 5 cursos. O Bardi dava história da arte, eventualmente o Pfeiffer ou o Flávio Mota. O Jacó Rutti, com assistência do Salvador Cândia, dava elementos de linguagem e composição. O Roberto Samboni dava desenho à mão livre. Os outros Gedus davam materiais. Faltou um. Falei 5. Materiais. Aí, elementos de arquitetura, que era ali na parte, né? Os 3 cursos que mais... O Bardi, dentro da história da arte, todos eles tinham um tipo de refrão. Arte brasileira não existe. A arte brasileira vai surgir deste curso. Isso era um refrão que vinha meio do Bardi, da história da arte, terminava com materiais. Então, todos eles repetiam e iniciavam as aulas com isso. Né? Os 3 que mais tiveram a condição de transmitir o conceito de arte concreta foi o Jacó Rutti, junto com o Salvador Cândia. Ele dava elementos de linguagem e composição. O Roberto Samboni, pela prática do trabalho de desenho à mão livre, que ele já, antes desse curso, já insistia, quando era somente Instituto de Arte Contemporânea, sem se caracterizar como desenho industrial. Nesse curso do Instituto de Arte Contemporânea, ele dava desenho à mão livre de novo. Na questão do desenho industrial, ele já reduziu o modelo para latas de óleo, essas coisas assim, sem maior calor, né? E com uma geometria muito específica. Então ele contribuiu bastante. E principalmente, possivelmente, o que mais conseguiu transmitir o conceito de arte concreta foi o Zoltan Gedus, que davam materiais. Os elementos de linguagem e composição do Jacó eram o ponto, linha, a forma, a cor, sempre procurando caracterizá-la dentro de uma forma que surgisse daquele espaço que era atribuído, que nos era regulamentado. O desenho à mão livre do Samboni, ele desde o início, ele sempre fazia com que a disciplina do lápis de João Faber, acho que era número 1, uma coisa assim, que não tinha condições de você fazer sombreado, que todos os tipos de destaque, ou de relevo, ou de acentuação do modelo, e particularmente das latas de óleo, você tinha que descobrir a poesia dentro daquilo através das linhas. Era esse tipo de disciplina, esse tipo de rigor, que também ficava se introjetando dentro desse conhecimento que a gente estava adquirindo. Mas possivelmente o mais decisivo foi o Zoltan Gedus. Ele era um arquiteto húngaro que tinha recentemente chegado no Brasil, e eu não sei se a empresa era dele ou ele estava representando uma empresa que era de pré-moldados, de habitações que se assemelhavam incluso
E essas habitações ficavam todas elas farrapadas em interlagos, né? Não sei se alguém se lembra disso. Davam materiais. E ele tentava transmitir a ideia de estruturas infinitas que partiam de vegetais para minerais, para animais. Né? E um dos exemplos interessantes que ele deu foi uma folha de parreira que ressecava, que era muito comum nesse tempo, que você pôr folhas dentro dos livros, elas se ressecavam e depois revelava toda a estrutura dela. Né? E ele deu aquilo como exemplo de uma forma, de um subproduto da forma final. Quer dizer, ele já tinha atingido a forma final, que era e ele explicou que a forma, a informação total, era essa estrutura, ainda que restava no subproduto, revestida com uma pele e revestida com uma cor. Isso foi um exemplo muito claro do que ele considerava arte concreta. Ele achava que a forma se derivava disso e transmitiu. E também deu os exemplos, quer dizer, isso no decorrer do curso, de minerais que se originaram de plantas. Um exemplo bastante claro foi a questão do petróleo. O petróleo com 1 trilhão de subprodutos, mas o petróleo como uma unidade e uma informação total, e o fracionamento, a estratificação dessa informação geral, um complemento de um todo. Isso foi os Montangeros. Então, esse conceito o conceito de desenvolvimento, que foi a exposição do Max Bill, especificamente a unidade tripartida da exposição do Max Bill, porque aquilo era um exemplo decisivo e fatal, né, do que era a abordagem do infinito dentro de um espaço bem delimitado. Não, quer dizer, era uma coisa impossível de você saber se o suporte o suporte originou a linha, ou se era da linha que se originou o suporte. E ali estava muito claro e muito evidente que o conceito de arte concreta era isso, era o suporte e o elemento de linguagem extremamente integrados, sem que você soubesse distinguir o que é o suporte e o que é o elemento de linguagem. Então você tem a forma. Essa forma é uma forma concreta. É isso. Então, passamos para a sua.